Abram comigo a palavra de Deus em Daniel capítulo 3. Versículos 16, 17 e 18. Daniel capítulo 3, versos 16, nos diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Podeis assentar, irmãos. Na minha primeira exposição, no domingo à noite, eu apresentei a vocês o capítulo 1 e falei sobre a Babilônia, a pátria educadora. Falei um pouquinho da história de Daniel e seus amigos. E esta manhã eu quero entrar um pouquinho mais com vocês sobre a questão do crente, do cristão e a cultura, o relacionamento do cristão com a cultura. Por que esse assunto é importante? De uns tempos para cá, a igreja evangélica começou a falar sobre esse assunto, conversar sobre esse assunto. Até que ponto o cristão ele deve se envolver com a cultura deste mundo. E essa é uma questão, talvez para os mais jovens aqui, não seja uma questão tão diferente, mas para nós, e eu me incluo nessa aqui, sirvo ao Senhor há mais tempo, estou há mais tempo na fé, esse é um assunto bastante relevante. Eu não sei se os irmãos se lembram, eu vou chutar uma data que uns 15 anos atrás, quando lançaram o Orkut. Mais tempo que 15 anos? Na época, Orkut era pecado. E hoje todo mundo tem Facebook, que é a mesma coisa. Os irmãos tocaram aqui louvores com carrom, contrabaixo, violão, microfone, é uma banda. Martim Lutero considerava isso errado. Não podia ter instrumento. Tinha que ser só vozes. Porque instrumento era algo da cultura. E não podia estar dentro da igreja. Há igrejas que até hoje não aceitam o uso da bateria. Porque bateria é coisa de rock. Então até onde nós podemos conversar e nos relacionarmos com a cultura? Essa é a questão. E então, se fala muito hoje dentro das igrejas em engajamento cultural. E isso não só lá fora, mas dentro da igreja. Pastor Whindersson trouxe uma aula aqui ontem sobre os perigos. Então, será que nós podemos absorver tudo da cultura? Ou será que nós não devemos absorver nada da cultura? A minha tentativa, o meu desafio aqui, é tentarmos entender isso. Nosso relacionamento até onde podemos. Algumas coisas, antigamente eram muito polêmicas há um tempo atrás. Por exemplo, crente não envolve com política. Esse era o conceito que nós tínhamos há uns 10 anos atrás. Era inconcebível. Falou de política e não, esse irmão aí está fora da orientação, está fora da revelação, não tem que falar disso, política não se discute, cada um para o seu lado. Outra coisa que era uma coisa muito incomum era o cristão envolvido com a arte. Não, o cristão não tem que mexer com arte. O cristão não tem que envolver com teatro, o cristão não tem que envolver com música, cristão não tem que envolver com nada disso. Cristão é coisa do mundo. E aí a questão é, o que é mundo?
E aí que entra aquela palavrinha que eu falei domingo, cosmovisão. Isso é importante, irmãos. Se eu perguntar aqui para você, irmão, tá, o cristão não é do mundo, mas o que é o mundo para você? Sabe responder essa pergunta? O que é o mundo? Eu não sou mundano. Aí você vai falar várias coisas. Eu não sou pecador. Você é pecador, né? Todos nós somos pecadores. Então nós vamos entender e ter uma visão primeiramente do que é mundo. Vamos lá. Deus criou os céus e a terra. Então o mundo não pode ser essa natureza maravilhosa que nós estamos desfrutando aqui. Os irmãos concordam ou não? E tudo Deus viu que era bom. Então mundo não quer dizer a natureza. Os irmãos concordam com isso ou não? Sim ou não? Deus criou o homem e a mulher. Então, mundo não pode ser pessoas. Os irmãos concordam com essa afirmação ou não? Sim. Então, o que é mundo, então? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então estou doido. Então está havendo uma contradição aí. Então, mundo, quando a Bíblia fala o mundo jaz do maligno, não é que o mundo é do diabo. Não, o mundo é de Deus. O mundo pertence a Deus. A terra, o universo, o sistema solar, os homens, as nações, as pessoas, tudo pertence a Deus. Mas então o que é do mundo? A palavra o mundo jaz do maligno quer dizer que o mundo está debaixo de um poder, de uma ação do inimigo. Lembram quando o diabo disse a Jesus, quando ele levou Jesus a um pináculo e disse, tudo isso te darei, mostrando os reinos da terra. Se prostrado, me adorares. O que o diabo estava dizendo? Que ele é dono? Não. Ele está dizendo que ele domina sobre reis e reinos. Lembra de Colossenses? Que o Senhor nos tirou do reino das trevas a um reino das trevas. E este reino das trevas é que é o mundo. E de que esse reino das trevas é composto, irmão Paulo? Ele tem um líder, que é o rei, que é Satanás. E os seus súditos, que são os ímpios. Isso é o mundo. O mundo é isso. O mundo não é a faculdade. De jeito nenhum. A faculdade não é o mundo. A faculdade está dentro de um sistema onde há sim interferências da parte do inimigo, com suas ideologias, com seus costumes e com a sua cultura muitas vezes. Mas tem coisa boa na faculdade? Sim ou não, irmãos? Uai, claro, senão nossos filhos nem podiam estudar lá. Tem coisa boa nas escolas? Tem, claro. Então esse é o conflito, essa é a questão. Hoje percebemos que a cultura pode ser abençoada pelo engajamento dos cristãos. A faculdade pode ser abençoada com os nossos filhos, se forem cristãos. O nosso local de trabalho pode e deve ser abençoado pelos cristãos. Nós tínhamos antigamente uma ideia dualista, né? Não, eu sou crente, nossa, eu agora estou acabando o seminário, e nossa, estava tão bom, podia continuar, agora eu vou ter que voltar lá para o meu trabalho, para aquele inferno. Nossa, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Meu irmão, o Senhor nos colocou aqui. Lembra que quem levou para a Babilônia foi o próprio Deus? Aqui não é o nosso lugar, de fato, não é o nosso lugar. Nosso lugar é Jerusalém. Só que nós temos que trabalhar. E temos que entender que esse trabalho que nós temos, que Deus deu a você, faz parte do plano redentor de Deus para a sua vida, e Ele quer usar você, onde você está, como igreja do Senhor, para abençoar pessoas. Então o trabalho é uma bênção, o trabalho não é uma maldição. Ah não, isso aí é culpa de Adão, de jeito nenhum. O trabalho vem antes da queda de Adão. Precisa entender isso, o trabalho é bênção. Se você tem um trabalho para ir amanhã, por mais difícil que ele seja, glorifique o Senhor, meu irmão. Deus abriu uma porta para você, para o seu sustento. É bênção. E Deus quer usar você naquela sua área, na sua profissão, naquilo que você tem qualidades, que você domina, para abençoar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é uma outra visão de mundo, irmãos. Isso é uma outra visão. Por exemplo, a família.
Nós não lemos, nós não aprendemos na outra aula que o Senhor deu ordem para Israel. Casem-se, tenham filhos, cresçam, não diminuam. Família é bênção, irmão. Família é dificuldade, não. Ah, mas o meu marido não é convertido. Deus está usando você lá para converter ele, para evangelizar ele, para santificar ele, para ser sal e luz ali dentro da sua casa. É bênção. Família é bênção, irmão. Família é bênção. Então o perigo é o cristão não conseguir equilibrar o entendimento da relação dele com a cultura. Esse é o perigo. As verdades a respeito da criação, da obra da redenção, de um lado, e as verdades relacionadas à queda do homem e o pecado, elas precisam ser equilibradas. Tudo bem, nós estamos num mundo criado por Deus, mas não podemos esquecer que esse mundo é um mundo caído. Tudo bem, Jesus veio e com seu sangue, ele redimiu aqueles que o Pai quer salvar. Então há redenção. Porém, somos pecadores. Vamos perceber? De um lado, a obra de Deus, criadora e redentora. De um outro lado, está o mundo caído e o pecado. E como nós vamos nos situar nisso? A palavra-chave do discurso para engajamento cultural é a palavra diálogo. Não, nós temos que dialogar com a cultura. Precisamos dialogar com a cultura. É o que muitos cristãos estão dizendo. Precisamos dialogar com a psicologia, com a psiquiatria. Precisamos dialogar com o entretenimento, com a arte, com a política. Este é o que nós temos ouvido falar. E isso tem a sua verdade. E eu quero crer aqui, irmãos, e afirmar que nós cristãos podemos abençoar muito a cultura se de fato formos cristãos. E aí essa passagem linda que nós lemos aqui hoje, a passagem de Daniel 3, é um alerta para nós. Qual é o alerta? Presta atenção nessa afirmação. A igreja brasileira, em sua descoberta no engajamento cultural, não poderá se relacionar de maneira saudável com a cultura se não considerar a realidade dos princípios bíblicos na mesma proporção em que deseja dialogar com a cultura. Vocês vão entender? Não é possível ter um relacionamento saudável com a cultura, com o mundo em que vivemos, se nós não entendermos que existe uma realidade de princípios bíblicos que deve ser considerada na mesma proporção da importância da cultura. Elas andam juntas. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Daniel e os 3 amigos estavam ali, na Babilônia, em um contexto cultural totalmente pagão. Não havia nada, irmãos, presta atenção, na Babilônia não tinha igreja reformada em Cristo. Na Babilônia não existia Assembleia de Deus. Na Babilônia não tinha igreja católica, não tinha igreja espírita. Na Babilônia só existia a cultura babilônica. E eles estavam lá agora. O capítulo 3 descreve o primeiro grande confronto que eles tiveram. Isso é muito importante, porque até aquele momento, nós estamos no capítulo 3. O único conflito que eles tiveram ali foi a questão da comida. Mas aí logo se resolveu, logo houve um diálogo, logo houve uma negociação, se resolveu, estava tudo em paz. No capítulo 2, o Nabucodonosor tem um sonho maluco que ele não lembrava, e além de não lembrar o sonho, ele queria interpretação. Ele chama os sábios não conseguem. Os sábios falam para ele: rei, se você pelo menos falar o sonho para a gente ajuda, mas sem. Não, eu quero saber, vocês são obrigados a saber, vocês são sábios, eu quero saber qual é o meu sonho e qual é a interpretação. E aí Daniel e seus amigos são chamados, eles vão orar ao Senhor, e Deus revela a Daniel o sonho. Ficaram tudo bem, imagina a sua situação, que benção, como Deus honrou eles. Estava ali na Babilônia, agora já fazendo parte da política, fazendo parte agora do alto escalão da Babilônia, entre os conselheiros da Babilônia. Daniel é chamado e o Senhor usa Daniel. E o rei, ele tem o primeiro contato direto com o rei, e ele abençoa o rei com uma interpretação do sonho que o rei nem sequer lembrava. Vocês imaginam a situação?
Mas aqui no capítulo 3, vejam bem, irmãos, nós temos que extrair algumas lições desse texto, capítulo 3. A primeira lição que nós vamos extrair aqui hoje é: vivendo em uma cultura pagã, nós estamos imersos em um conflito. Esse é o primeiro ponto. Vivendo em uma cultura pagã, não se engane, irmãos, pode estar tudo bem agora, mas nós estamos, a qualquer momento, uma faísquinha de um conflito. Vejam, no capítulo 3, inicia com Nabucodonosor construindo uma estátua. No capítulo anterior, o rei teve um sonho. E qual que era o sonho que Daniel interpretou? De uma estátua. E como que era a estátua? A estátua era cabeça de ouro. Peitoral era de prata e braços. A barriga e os quadris de bronze. As pernas de ferro e os pés feitos de ferro e barro. E Daniel dá a interpretação. Rei, você, rei Nabucodonosor, seu império é a cabeça de ouro. Mas seu império vai passar. E aí vai vir outro império. Esse outro império é de prata. E aí esse império vai passar. E aí vai vir outro império. Esse império é o ventre de bronze. E aí esse império também vai acabar. E aí vai vir um outro império. Esse império vai ser de ferro. E aí depois esse império vai acabar. E vai vir um outro e último império, que é de barro e ferro. Nabucodonosor assustou demais. E aí, muitos estudiosos entendem que no capítulo 3, Nabucodonosor faz uma estátua pensando no sonho. Mas um detalhe, a estátua é toda de ouro. Porque Nabucodonosor quis mostrar poder e dizer, não, o meu império não vai acabar. Ele não será destruído. E toda a terra verá o meu poder. Verá que eu é que mando, eu que sou Deus, e não há outro que será tão grande como eu. Ele constrói. Ele pega aquele sonho, ele entendeu a interpretação do Daniel, mas na tentativa de mudar a história, ele constrói uma estátua, provavelmente até essa estátua era ele mesmo, né? Provavelmente era ele mesmo, algo enorme, construída no campo de Dura, que muitos reconhecem esse local, essa localização, com o mesmo lugar que começaram a construir a Torre de Babel, em Gênesis. E aí ele cria todo um cenário, ele cria toda uma situação, ele levanta um grupo de louvor muito maior do que o nosso, uma orquestra sinfônica muito mais poderosa do que a nossa. E ele dá uma ordem que todos, ao ouvirem o tocar das trombetas, das cornetas, dos instrumentos, todo o seu reino se curvasse diante daquela estátua de Nabucodonosor. Vejam comigo Daniel capítulo 3, versículo 4 ao versículo 6. Nisto o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Muito bem, irmãos. Vamos entender a história. Vamos nos colocar por alguns instantes no lugar daqueles jovens. Até aquele momento, aqueles jovens tinham sido matriculados na melhor universidade da época. Aqueles jovens, na primeira crise que eles tiveram, eles conseguiram negociar, eles conseguiram conversar, eles conseguiram se sair bem. Trocaram os nomes deles e eles levaram isso numa boa, estava tudo tranquilo. Capítulo 2, eles interpretam o sonho do rei, estava em paz. Eles poderiam, irmãos, muito bem pensar, deu bom para nós. Sim ou não? Tá ótimo. Eu não imaginava que seria tão bom ser cativo. Eles poderiam muito bem sugerir que havia uma completa sintonia entre as exigências da cultura pagã e as exigências do reino de Deus. Deus está nos honrando. Deus está nos abençoando.
estamos em paz, temos moral com o rei, estamos na crista da onda, ninguém nos segura, está tudo bem, está tudo em paz. Louvado seja Deus, podemos fazer retiro à vontade, podemos cultuar ao Senhor à vontade, podemos professar a nossa fé à vontade, não tem ninguém nos incomodando, não tem ninguém batendo na nossa porta, ninguém está sendo preso, ninguém está sendo perseguido na escola, está uma bênção. Eles poderiam ter pensado isso, até que num belo dia, o rei dá uma ordem. É para adorar a minha estátua. É para se curvar. E ai de quem não se curvar. A ordem foi exatamente essa. Embora, irmãos, presta atenção nessa lição. Embora as armas possam estar desempunhadas agora, como estão, a verdade é que sempre estamos em um conflito. Agora está bem. Mas amanhã pode não estar. Então, revela isso, que nós estamos em conflito. Revela também, 2, que qual é a natureza desse conflito? Que conflito é esse, pastor Whindersson? É um conflito por adoração. É um conflito, irmãos, pela lealdade da nossa obediência. O problema de imergirmos com força total na cultura é esse. Em algum momento você será forçado a se curvar diante de Nabucodonosor. É um conflito por adoração. É um conflito por obediência. E muitas vezes iscas são lançadas. E no começo está tudo bem. E não tem problema mesmo. Mas a natureza desse conflito é por adoração. A verdadeira batalha espiritual é a oposição entre 2 princípios. Que princípios são esses? Primeiro, o princípio do amor a Deus acima de tudo e de todas as coisas. É o primeiro grande mandamento. E o segundo, o princípio do amor aos ídolos que acontece no coração. Então Nabucodonosor, ele não deu uma ordem seca. Ele preparou tudo. Ele criou uma estátua que ninguém nunca tinha visto, numa altura que ninguém jamais tinha visto, toda em ouro, que era o maior poder da época de dinheiro, de riqueza. Ele cria um ambiente favorável, que tem músicas que tocam ao coração, que mostra poder. Ele tem um exército ao redor. E agora, irmãos, ele requer a adoração. Os irmãos estão entendendo o raciocínio onde eu estou chegando? Eu vou caminhar um pouco mais. O que está em jogo é a quem vamos nos dedicar e obedecer. Essa é a questão. Com quem estamos comprometidos? A quem vamos honrar até o fim? E então nos revela uma terceira coisa, além do conflito, além da natureza do conflito, a estratégia do conflito. Como eu acabei de dizer, as palavras ditas pelo arauto, que compõem a ordem do rei, não foram ditas sem propósito, mas sim para propiciar a infidelidade. Irmãos, outro dia, eu peguei uma criança, essa criança estava no celular. E ela estava assistindo pequenos vídeos. E eram vídeos infantis. Eram vídeos de criança. Isso é algo cultural. Quem vive sem isso? Sua empresa funciona sem isso? Você consegue se comunicar sem isso? E o dedinho... E só desenhinho, bonitinho, coloridinho. De repente, vem uma bandeira coloridinha. Com alguém coloridinho, com roupas coloridinhas, dizendo coisas coloridinhas. Os irmãos estão entendendo? Estava tudo bem. Eram desenhos bonitinhos, inofensivos.
Mas no meio dos desenhos inofensivos, estava uma estatuazinha de Nabucodonosor, esperando para ser adorada. Há uma estratégia, irmãos. Ela não vai chegar escancarada. E então, quando Ananias, Misael e Azarias ouviram estas palavras, eles estavam sujeitos a algumas coisas. Fiquem comigo, queridos, é muito importante essa mensagem. Eles estavam sujeitos à pressão da autoridade. Tentem imaginar, tentem se colocar ali, no campo de Dura, aquela estátua, todo aquele cenário. Então, 3 jovens, aqui não faz menção de Daniel, e a Bíblia não diz por que ele não estava lá. 3 jovens, apenas 3 jovens estavam ali, diante de um grande exército de Nabucodonosor, com as suas armas, todos equipados e preparados, prontos para atender a ordem do rei, e todos conheciam a tirania do rei Nabucodonosor. Então, eles estavam sujeitos à pressão da autoridade. Eles olhavam à sua volta e falavam assim, meu Deus, se der ruim aqui, não tem para onde ir. Segunda coisa, eles estavam sujeitos à pressão da estética, envolvidos em uma atmosfera litúrgica criada para estimular a desobediência. Nossa, se a gente não dobrar aqui, não vai ficar feio demais para nós, velho. Todo mundo vai olhar para a gente. Os irmãos, já aconteceu de a igreja inteira sentar e só você ficar em pé e você está lá na comunhão, de repente você olha, todo mundo sentado, você morre de vergonha? Eles estavam sujeitos à pressão estética. Vai ficar muito feio se só nós ficar aqui em pé. Nós não vamos ajoelhar? O que vão pensar? O que vão falar? Como meus amigos vão me ver? Como meu patrão vai me ver se eu não ajoelhar? Pressão estética. Pressão da popularidade. Imagine vocês. Toda a igreja ajoelhou diante da estátua. Ficou só você, irmão, e eu, pastor Paulo. Você acha que você vai ser popular? A igreja inteira, o povo, todo mundo falando assim, ei, dá só uma ajoelhadinha. Ei, só uma. Não vai fazer mal, não. Não vai arrancar pedaço. Vai, ajoelha. E eles lá, firmes, indobráveis. E a pressão da violência. Irmãos, aquelas pessoas que estavam na Babilônia, eles estavam careca de ver a polícia da Babilônia pegar as pessoas pelo colarinho, pelo pescoço, na chave e levar para o calabouço. Eles sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam. Então, essas são as estratégias que a Babilônia utiliza para nos conduzir à desobediência ao Senhor. Nós, irmãos, estamos vivendo em um cenário em que tudo está sendo preparado para que todos se dobrem diante do anticristo. E o que está acontecendo? Nós estamos preocupados com a popularidade, nós estamos preocupados com a pressão estética e às vezes até com medo das autoridades. E eu vou dar uma prova disso para vocês. Por favor, não me entendam mal, ok? É só uma provinha. Veio a pandemia, os decretos vieram. Imediatamente o que fizemos? Nos escondemos. Eu estou falando para desobedecermos às autoridades? Claro que não. Eu não disse isso. Hipótese alguma. Só que a ordem foi, não pode abrir igreja, não pode ter culto. Mas alguém pediu a gente de orar? De reunir para oração? Não. Mas nós nem questionamos. Nós nem titubeamos. Nem queríamos falar sobre o assunto. Aliás, tinha um que estava achando até bom. E eu vou falar mais, teve gente que saiu da igreja nessa época e não voltou até hoje. E teve gente que não conseguiu mais se acostumar com a igreja. Vai na igreja uma vez por mês. Por quê? Porque durante toda a pandemia acostumou a ficar em casa e viu que dá certo. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ficar bem claro para nós.
O mundo não se furtará a valer-se de instrumentos com a pressão da autoridade, a pressão da estética, a pressão da popularidade, a pressão da violência, para pressionarmos a desobediência e conquistar o nosso coração. Irmãos, Nabucodonosor está muito comprometido em conquistar o coração de vocês. Ele quer vocês a todo custo. A pergunta que devemos fazer diante disso é: o que Deus espera de nós, vivendo este conflito em meio a uma cultura pagã? O que Deus espera de nós diante disso? A leitura de toda a história de Daniel, percebemos que Daniel e seus amigos, eles não reagiram de maneira reativa logo no começo. Lembra da primeira aula? Eles não chegaram lá e bravos, ignorantes, e peitando todo mundo, falando: não vou fazer nada não. Se vocês quiserem, vocês me prendem, eu não vou fazer nada, eu não aceito isso, eu não aceito essa demanda da empresa, olha, não vem com essa conversa, olha, eu não vou fazer. Não! No primeiro momento, não. Num primeiro momento, eles tiveram uma postura de colaboração. Então essa é a primeira postura nossa. Uma postura de colaboração. Esses dias, o Gabriel estava num processo seletivo de tiro de guerra. E veio a questão: por que eu sou obrigado a fazer tiro de guerra? Essa é a geração nossa hoje, não pode ser obrigado a nada, né? Nada. Tudo tem que ter um porquê, você tem que sentar, você tem que conversar, você tem que dialogar. É a nossa geração, não pode. Eu sou livre. Por quê? Isso é uma prisão, isso está me aprisionando, isso é o sistema tentando me tolir da minha liberdade de escolha. E aí, eu fiz a pergunta, falei: mas se não for obrigado, será que vai ter um número suficiente de pessoas que vão querer fazer? Não, a resposta foi imediata: não, não vai. Talvez vai ter lá uns 10, 12. Então, o que vai ser da nação amanhã, se estourar uma guerra e nós não tivermos homens? E hoje eu vou falar uma coisa: homem está em extinção, tá, irmãos? Homem, eu estou falando homem, aquele com H, não só o H, mas a palavra toda maiúscula. Esses aí está em extinção, esse aí está acabando. O que vai ser da nação se não tivermos homens maiúsculos? Estão perdidos. Vem lá aquela turma lá do Iraque, do Irã, entra aqui e fala: é tudo florzinha, vamos pegar isso tudo aqui e ensinar para eles o que é ser macho. Aliás, logo depois do que aconteceu no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, pode pesquisar isso na internet. Saiu uma declaração de um terrorista dizendo que o próximo seria o Brasil. Até agora não chegaram, não. Que o Brasil não tem homem. Falaram isso. No Brasil não tem homem. Então, irmãos, a primeira postura que nós devemos ter é uma postura de colaboração. Tem aqui irmãs que trabalham nas escolas. A primeira postura é de colaboração. A primeira atitude é de colaboração, não de rejeição. Mas essa é só a primeira. Muitas vezes nós somos perseguidos e falamos: não, estou sendo perseguido porque eu sou crente. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes somos perseguidos porque não temos sabedoria, não sabemos falar, não sabemos lidar com as pessoas, não temos tato, não temos sensibilidade, não sabemos. Os jovens aqui na faculdade, é só uma luta constante. Mas a primeira atitude deve ser de colaboração. A primeira atitude deve ser de empatia, de entender o contexto, de entender a situação. Às vezes falamos o que não deveríamos, às vezes nos calamos quando não deveríamos, brigamos quando poderíamos negociar, empunhamos nossos fuzis, nossas espingardas, enquanto às vezes um chumbinho resolvia. Precisamos ter sabedoria, irmãos. Então a primeira coisa é uma atitude de colaboração. E a segunda? Deus deseja que sejamos perspicazes e criteriosos. A primeira atitude é de colaboração, mas a segunda é a perspicácia e critérios. Eu estou disposto a colaborar, mas eu estou atento. Eu sei até onde eu posso ir, até onde a palavra de Deus permite eu ir,
que eu não vou quebrar os princípios da palavra. Até pouco tempo atrás, alguém que falasse de futebol, você não é crente não. Eu até acho que tem uns aí que tinha que mudar de time, sabe? Tem uns aí que vai ver futebol do São Paulo, outros querem ir do Flamengo. Eu até acho que, assim, precisa de haver uma operação aí. Mas qual que é o problema com o futebol? Eu só tenho um problema com o futebol. Eu sou péssimo no futebol. Porque se eu jogasse bola, ninguém me segurava. Não tem chance. É bom demais. Então a minha primeira postura é de colaboração. Não jogo futebol porque eu tenho que pôr bermuda e porque, isso é pecado. Não, vai lá, joga futebolzinho lá na escola. Mas com perspicácias e critérios. Vamos sair do futebol aqui e vamos para gandaia. Não, aí não vai dar certo. Vocês podem ir, eu vou para minha casa, eu vou orar ao Senhor. Tá tudo bem? Não, mas todo mundo foi para bagunça. Mas eu não vou para bagunça. Todo mundo fala palavrão, mas eu não falo palavrão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês já perceberam que a cultura do palavrão está cada vez mais em voga? Professores, o Gabriel me falou outro dia, professores, mestres. Eu não estou falando de professorzinho de criancinha, não diminuindo. Eu estou falando de pessoas graduadíssimas, falando palavrões cabeludos para os alunos. Que feio. Mas porque eles falam, eu tenho que falar? Crianças, pode falar palavrão? Não pode falar palavrão. Por que não pode falar palavrão? Porque não pode, Jesus ensinou, uma árvore dar fruto bom e fruto ruim. E tudo que sair da nossa boca deve ser para edificação. Mas a cultura do mundo é falar palavrão. A cultura do mundo, eu não tenho diálogo com isso. Mas é por causa disso eu não vou conversar com as pessoas? Não, claro que não. Eu vou deixar de ser amigo das pessoas? Claro que não. Porque senão como que você vai evangelizar, meu irmão? Como que você vai falar de Cristo? Como que você vai dar testemunho da sua fé? Se você se isolar, se você foi para um mosteiro, se você foi para um alto monte, fazer a sua barraca lá e pedir tudo pelo delivery. Você não vai falar de Cristo para as pessoas? Você não vai dar um testemunho de uma vida cristã? Se você não for para a faculdade, tem pessoas lá que nunca vão ter um contato com o Evangelho, talvez você é a única pessoa. Ontem eu estava pensando sobre isso. 70 anos na Babilônia. 70 anos é uma geração. Então Deus não apenas disciplinou Israel, Deus deu à Babilônia uma oportunidade. Uma geração foi colocada lá para que eles conhecessem o único e verdadeiro Deus. Você tem 5 anos no banco de uma faculdade e às vezes 5 anos uma pessoa nunca ouviu falar de Cristo por você. O seu trabalho que você faz é um grande veículo para você comunicar o Evangelho aos seus clientes, às pessoas à sua volta, às pessoas que estão do seu lado. Mas você não faz. Então a primeira atitude é uma atitude de colaboração. A segunda já é uma de perspicácia e critérios. Qual que é o meu critério? Meu critério é a palavra. E a terceira? A terceira é uma atitude, e última, de fidelidade e de coragem. Por quê? Você se propôs a colaborar. Mas aí os critérios mostrou que não dá para conversar naquele momento. Aí você tem que ter coragem. Coragem, que é o que o pastor vai falar daqui a pouco, de não se envergonhar do Evangelho, mas de professá-lo pela fé. Então, quando for possível, sejamos colaborativos. Imagine a cena, irmãos. Você está lá, todo mundo ajoelhando. O som tocando, aquela orquestra maravilhosa, aquele som. E eu vou falar uma coisa para vocês. Música é uma coisa que mexe com as emoções. Você já ouviu? Outro dia eu estava brincando ali com o Samuel. Samuel, você põe música para as vaquinhas lá, para não tirar leite? Já foi provado que se colocar músicas suaves, as vacas dão mais leite. Já foi provado. Pode fazer o teste lá, Samuel. Depois você conta aqui para nós o test drive.
Música mexe com as pessoas. Nabucodonosor era inteligente. Quando ele coloca aquele som, aquela potência e aquelas músicas, as pessoas se impactam, aquilo mexe com as suas emoções e elas perdem todos os critérios, elas se esquecem, elas focam no que elas estão vendo e elas focam no que elas estão ouvindo. E aí esquece o que está dentro do coração. Irmãos, isso é muito sério. E o que nós temos visto é que muitos de nós não temos tido critério. Muitos de nós não temos tido nem sequer coragem e fidelidade a Deus. Nos dobramos facilmente para evitar o conflito. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Se você esquecer muita coisa do que eu falar e lembrar disso, já vai ser bom. Se você não quer conflito, é melhor você mudar de igreja, é melhor você mudar de fé, é melhor você mudar. Se você não quer conflito, se você não quer problema, se você não quer embate, é melhor você mudar. É melhor. Olha que interessante. O que o Charles Spurgeon diz? É a segunda vez que a gente traz o Charles Spurgeon aqui para o nosso retiro. Nosso dever é fazer o que é certo. As consequências pertencem a Deus. Ainda que os céus caiam, precisamos seguir a ordem de Cristo. Senhores, o que podemos fazer em relação às consequências? Portanto, que caiam os céus, mas que o homem seja obediente ao Senhor e fiel à sua vontade. Ah, irmãos, se nós entendermos isso aqui, hein? Nosso dever é fazer o que é certo. O mundo é insistente. Eles tiveram a oportunidade. O som tocou, todo mundo ajoelhou, mas os 3 amigos de Daniel não ajoelharam. Caiu na boca do rei. O rei mandou voltar lá. Falou, vou dar uma oportunidade para vocês. Eu vou dar uma oportunidade. Observem comigo aí, Daniel capítulo 3, versículo 14 e 15. Vejam comigo. Falou, agora foi o próprio Nabucodonosor. E lhes disse, antes tinha sido só o arauto. Agora o rei veio pessoalmente. E lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego. Essa expressão ó, e ele chama eles pelo nome, dá a ideia de que eles eram próximos em certo sentido. Eles estavam servindo dentro do palácio. O rei Nabucodonosor os conhecia do episódio do sonho. Irmãos, às vezes nós estreitamos relações com as pessoas e com a cultura. E ele chegou num tom, às vezes até de, como que eu poderia dizer? De pesar suas consciências. É verdade, depois de tudo que eu fiz por vocês, depois de que eu os alimentei, eu os dei sabedoria, eu dei emprego para vocês, eu aprovei o currículo de vocês, eu trouxe vocês para a minha empresa, eu dei tudo para vocês. É verdade que vocês se recusam a se ajoelhar? Vejam lá, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorar, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui o rei perdeu toda a condescendência. Até então ele estava... Aqui ele desceu do salto. Aqui ele mostrou que vocês não vão me afrontar na frente das pessoas. Vocês não vão fazer a satisfeito. Vocês não vão tirar minha autoridade. Vocês não vão me humilhar aqui diante das pessoas. Eu mato vocês. Irmãos, cada vez mais nós estamos nos aproximando disso. Nós vivemos hoje uma cultura marxista, neomarxista sendo implementada dioturnamente em nossas escolas, nas séries de televisão, nos filmes, nos outdoors, dentro das empresas hoje. Nós estávamos conversando isso há pouco tempo com um irmão. Hoje você tem empresas grandes corporações. Não estou falando de empresinhas pequenas como as nossas que nós abrimos, não. Eu estou falando de grandes corporações que mandam na economia mundial. Elas estão determinando as suas próprias leis. E ai de quem não concordar. Estou mentindo, pastor Lucas? Depois de tudo que eu fiz, você não vai me humilhar. Você não vai me fazer passar por esse papelão. Eu não apenas te mando embora, eu te cancelo, eu acabo com a sua raça. É isso que está nas entrelinhas.
Hoje no Brasil, dependendo do que se fala, você vai preso. Num país que se diz ter liberdade para se dizer o que quiser, que não tem. Isso é uma verdade. Nós vimos isso agora, recentemente. Pessoas sendo cerceadas do direito. Previsto em Constituição. Nós estamos caminhando, irmãos, a passos largos para uma situação muito parecida. Então, vejam comigo o versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esses 3 jovens, homens, eles dão um verdadeiro exemplo de fidelidade. Rapidamente, irmãos, para nós avançarmos. Até aqui, eu vou usar um termo popular. Eles dançaram conforme a música do rei. Mas chegou num ponto em que a paz se tornou em conflito. E eles não titubearam. A resposta é não. Se Deus quiser me livrar, Ele vai. Se não, já fica sabendo. Eu não vou fazer o que vocês querem. E acabou. Se Deus quiser, Ele vai me livrar. Mas se Ele não quiser, tá tudo bem. Ainda assim, eu não vou me ajoelhar. No nosso discurso de engajamento cultural, frequentemente carrega alguns traços de pragmatismo. Muitos defendem que, quanto mais estivermos imersos na cultura, mais teremos voz diante da cultura. Porém, a cultura sempre vai querer mais. E ela vai querer negociar princípios que são inegociáveis. Por isso que é tão importante sermos colaborativos, mas perspicazes e criteriosos. E quando não for possível ser colaborativo, termos coragem. Irmãos, Nabucodonosor ficou muito irado. Nabucodonosor ficou muito enfurecido. Aquilo foi uma afronta para Nabucodonosor. Ele não poderia, o seu orgulho, a sua autoridade foi manchada naquele momento. Ele precisava mostrar para as pessoas o que acontece quando alguém desobedece. Engraçado, parece até que está falando algumas coisas que já aconteceram aqui no Brasil. Irmãos, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. O calor era tão intenso que até os homens que pegaram eles, os soldados, foram mortos. O calor era tão intenso que até os soldados foram mortos. Deus não livrou aqueles jovens da fornalha. Presta atenção nisso. Não quer dizer que se você for corajoso, não quer dizer que você tiver critérios, não quer dizer que se você não se curvar diante da estátua, diante do sistema pecaminoso que aí está, você será livre. Pode ser que não. Pode ser que soframos. Pode ser que padeçamos. Pode ser que sejamos levados às prisões. Sim, aconteceu com eles. Isso quer dizer, irmãos, que a fidelidade a Deus não quer dizer que o nosso caminho será confortável. Isso quer dizer que o fato de eu ser crente, de eu estar numa igreja bíblica, de eu ouvir boas pregações, de eu ter uma vida de oração, de eu ler a palavra, eu estarei isento de perseguições terríveis. Até pelo contrário, a Bíblia diz que aqueles que quiserem viver piedosamente padecerão perseguições. Alguns dizem, se estivermos engajados com a política, teremos mais paz e prosperidade. Será? Será? Às vezes sim. Não tem muitos políticos que já conseguiram frear certas leis? Cristãos? Políticos cristãos? Tem. Tem muitas leis que os irmãos não fazem ideia contra nós. E que há deputados, há senadores, que já conseguiram pelo menos... Opa, peraí, vamos guardar um tempo isso aqui. Vamos esperar. Precisamos de homens e mulheres
nessas áreas? Sim, por que não? Mas é garantia que não seremos jogados na fornalha? Não. Claro que não. Lógico que não. Não, eu tenho que estar, porque senão todo mundo vai padecer. Não, irmãos, eu já quero deixar claro aqui. Esse dia vai chegar. O que pode acontecer é que nós podemos frear um pouco para a nossa geração. Mas impedir, isso não vai acontecer. Nunca vai acontecer. E foi isso que eu quis dizer ontem, quando eu disse que a Babilônia inteira não se converterá. Alguém me perguntou, então não precisa nem evangelizar. Não, pelo contrário. Nós evangelizamos porque Deus já tem aqueles que o Senhor quer salvar, e pela pregação do evangelho, Deus os trará ao seu reino de amor e paz. É um dever nosso. Nós estamos aqui com essa finalidade. A passagem nos mostra que isso pode acontecer. Pode acontecer de haver mais paz com o meu engajamento, mas pode não acontecer. Não devemos nos surpreender se nossa fidelidade nos conduzir à fornalha, e nem mesmo se a fornalha estiver mais quente do que o costume. Agora, olha a ironia. Presta atenção na ironia. O texto traz uma ironia. Aqueles 3 jovens não obedeceram. Amém? Mas os soldados que os prenderam obedeceram o rei, não obedeceram? Quem que morreu? Os que obedeceram o rei ou os que desobedeceram o rei? Os que obedeceram o rei. Olha a ironia. Isso quer dizer, sabe o quê? Que não é nos tornando como o mundo que nós vamos ganhar o mundo. É o contrário. É sendo santos. É sendo obedientes. É sendo puros. É não abrindo mão dos nossos princípios. Vocês vão entender? É sendo o oposto. No sentido de verdade, honestidade, santidade, retidão, pureza, família guiada pela fé, filhos disciplinados no Senhor. É assim que nós vamos impactar a Babilônia. E não obedecer nas ordens do rei. Qual foi o resultado da obediência à ordem? Morreram queimados. Morreram queimados. Vocês perceberam a ironia? Em Mateus 16, versículo 25, diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Irmão, aquele que for fiel ao Senhor, aquele que honrar ao Senhor, a Bíblia diz, Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Nabucodonosor esperava que aqueles 3 jovens fossem dizimados e sua autoridade fosse confirmada. O seu poder fosse confirmado. Que ele fosse honrado diante das pessoas. Mas o que aconteceu? O contrário. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego foram glorificados na Babilônia. Essa história é maravilhosa, meu. Ela fala por si só, né? Eu não precisava nem falar muito. Os 3 passeavam pelo fogo, e havia um quarto homem, havia um quarto elemento. O Nabucodonosor, sem entender, falou assim: eu vejo um que é semelhante ao filho dos deuses. Ele quase acertou, ele bateu na trave. Ali era o Filho de Deus, era Jesus. Era uma figura da pessoa de Cristo junto com eles. Por que isso é tão lindo, irmãos, que eles passeavam no fogo e não queimava? Por que eles tinham tanta segurança? Por que eles tinham tanta convicção? Por que eles estavam tão certos? Por que eles não foram tomados de medo? Isaías 43, versículo 2 e 3. Eu tenho certeza que eles conheciam esse texto, Emerson. Eu tenho certeza que eles conheciam esse texto. Reparem. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, não tenham medo. Por quê? Porque eu remi vocês. Porque eu salvei vocês. Eu chamei vocês pelo nome. Tu és meu. Não tenham medo, vocês são meus. E olha o versículo seguinte: quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Pode queimar, Nabucodonosor, pode aquecer essa fornalha, faz o que você quiser, porque eu tenho meu Deus, Ele é meu e eu sou dele, e nada me separará do amor de Cristo.
Fica à vontade aí, faz o que você tiver de fazer. Que extraordinário, não é, irmãos? Glória a Deus. Todo aquele cenário foi criado para expressar a glória da Babilônia, mas revelou a glória de Deus. No final do capítulo 3, vemos o próprio rei reconhecendo a grandeza de Deus. Vejam comigo Daniel capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos, livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo e servirem e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Você quer ser honrado, você quer ser influente, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, honre a Deus, não negue princípios, não negocie princípios, seja um colaborador, se envolva, mas seja criterioso e seja corajoso quando você tiver que defender a sua fé. Pastor Williams pregou aqui ontem sobre a defesa da fé. Defenda a sua fé, meu irmão. Não tenha vergonha da sua fé. Custe o que custar. E Deus te usará. E qual é a lição para nós ao final dessa passagem? A lição é: embora o caminho da fidelidade a Deus não seja a garantia dos caminhos mais confortáveis, ele sempre é o caminho melhor. Por quê? Por quê? Foi a opção pela fidelidade a Deus, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, que permitiu a estes jovens ter profundas experiências com Deus. Foi a opção desses irmãos pela fidelidade, um meio eficaz de testemunho. A Babilônia se converteu a Deus? Não. Nabucodonosor se converteu a Deus? Não. Ele só mais na frente que isso vai acontecer. Nesse momento, não. Mas foi um grande testemunho, né, Tim? Foi, não foi? Foi um grande testemunho. Que impacto, hein? Imagine só as notícias dos jornais da Babilônia. O grande rei Nabucodonosor se curva ao Deus de Israel. Posso ver nas manchetes. Jovens judeus afrontam o rei, mas são honrados pelo Deus de Israel. Que maravilha, irmãos. Meus irmãos, nós precisamos ser crentes de verdade, irmãos. Nós precisamos ser crentes, irmãos. Oh, meu Deus, eram só 3. Eram só 3. Parece haver uma necessidade muito grande de se engajar, de se misturar, de ser como o mundo. Eles dizem: precisamos dialogar com o nosso tempo, os tempos são outros, a igreja precisa ser moldada. Isso aqui foi para aquele tempo lá da igreja, da Bíblia, não é mais assim. Agora precisa ser atualizado, precisa mudar. O culto precisa ser diferente. Nós precisamos fazer um evento. Não, meu irmão, não precisamos. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos dos princípios de Deus. Nós precisamos encarar essa realidade. Precisamos encarar. Que tipo de influência esses jovens... Eu estou terminando, irmãos. Que tipo de influência esses jovens teriam causado se eles tivessem se curvado diante da estátua? Já pensaram nisso? Se eles tivessem se curvado, esse texto não estaria nem na Bíblia. Não tinha o capítulo 3. Ou pelo menos não seria esse o capítulo 3. Nós não estaríamos aqui falando sobre isso. Nós não estaríamos nos encorajando. E eu sei que o coração de muitos irmãos aqui arde nessa manhã, pensando sobre isso. Se esses jovens tivessem... Irmãos, era só uma ajoelhadinha. Não, eu vou me ajoelhar aqui, meu coração está no Senhor, eu vou ficar em comunhão. Não, para eles não. Para eles não. De jeito nenhum. Isso aqui não tem acordo. Que tipo de visão de Deus a Babilônia teria se eles tivessem se dobrado? Era só mais um Deus qualquer. O Deus de vocês é bom, né? Ele dá até liberdade para crer em outros, né? Que bacana o Deus de vocês.
Eu quero encerrar, irmãos, com as palavras do teólogo Stuart Olyott. Fiquem comigo nesse final. Quando os incrédulos sugerem pecado, e aqueles que cultuam o Deus concordam em praticá-lo, estes tornam-se como todos os demais. Perdem todo o poder para fazer qualquer bem ou preservar a verdade. Mas quando o povo de Deus responde não àquilo que desagrada a Deus, não importando quão ofensivo isso seja para os outros, então ele está pronto para exercer forte influência sobre os ímpios. Precisamos aprender com Daniel e seus amigos. Se queremos exercer influência neste mundo, ao engajarmos na cultura de maneira adequada, precisamos considerar que estamos em um conflito. Não se esqueçam disso. Precisamos considerar que estamos em um conflito com a mesma intensidade com que consideramos a possibilidade do diálogo. Precisamos dialogar? Precisamos. Mas não podemos esquecer que estamos em um conflito. E que nós temos como base a palavra de Deus.